Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras, hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 50, Opiniões. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26, onde Jesus diz o seguinte: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E Emmanuel comenta: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá desse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com um absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Os homens da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviços edificantes, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas e insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Opiniões. Nós somos seres encarnados que muitas vezes necessitamos demais da aprovação do outro. Necessitamos muito por conta, muitas vezes, da nossa vaidade, do nosso interesse em ser aceito. Nós precisamos muito que o outro dê opiniões positivas ao nosso respeito, ou a respeito daquilo que nós fazemos. Somos muitas vezes levados a acreditar que só dessa forma nós seremos felizes. Só a partir do momento em que aquela sociedade ou que aquelas pessoas nos aceitem, nós seremos felizes. Muitas vezes chegamos ao absurdo de mudarmos a forma de pensar, de mudarmos o nosso jeito, de mudarmos a nossa forma de vestir simplesmente para acatar, para ser aceito por um grupo de pessoas, por um grupo de seres da sociedade, somente por conta da nossa vaidade. Essa lição nos mostra o quanto essa opinião, apesar de muitas vezes serem importantes, nada serve para o nosso crescimento. O importante, no final das contas, é que tenhamos a consciência tranquila de que os nossos atos, daquilo que nós fazemos, é direcionado pelo Evangelho de Jesus. Temos que aceitar que a nossa forma de agir, que a forma como nós nascemos, é a forma que nós devemos agir para a sociedade.
Se a sociedade não nos aceita como somos, se a sociedade quer que nós mudemos, porém nossa consciência está clara no amor, na fraternidade, no evangelho, sigamos com a nossa consciência. Assim é o exemplo de Jesus. Assim foi o exemplo de Jesus que Emmanuel comenta aqui. Jesus não foi aceito por todos. Jesus, muito pelo contrário, foi avacalhado pela sua forma de se vestir, pelos seus longos cabelos, por ter nascido em Nazaré. Assim como todos nós temos os nossos problemas diários com pessoas que não nos respeitam pelo que somos, pelo que pensamos, Jesus também foi feito assim. O importante é que tenhamos consciência de que a nossa escolha, o nosso caminho, é o caminho que Jesus nos ensinou. Esse é o caminho verdadeiro. E a nossa consciência é onde está escrito essa moral. E na nossa consciência é onde está escrito esse ensinamento de Deus que nós podemos seguir. Não adiantará de nada sermos aceitos na sociedade mudando aquilo que somos, a nossa essência, mudando os nossos corações, incentivando elementos negativos que não nos ajudará em nada no nosso progresso espiritual. Talvez tenhamos a aceitação, talvez tenhamos um pouco de poder, talvez tenhamos a confiança de algumas pessoas, mas em Deus talvez nós o perdamos. Então, vamos levar em consciência isso. Vamos levar aos nossos corações essa possibilidade de mudança para Deus, não para o mundo. Vamos viver o mundo sendo cada vez melhores e transformando as nossas vidas em fraternidade. Que a paz do Mestre Jesus permita que a nossa vida, que os nossos dias sejam transformados pelo amor, e não pela inveja e nem pela vaidade. Que assim seja, graças a Deus.